Há uns 2 cultos atrás, domingo, eu fiz um desafio para a igreja. Quantos estavam no culto ouviram pela live o desafio? Ok, menos da metade. Então, quem sabe não lembra qual é o desafio, né? Eu desafiei os irmãos a este ano, 2024, estar no momento de comunhão, convidar para a sua casa, conhecer um casal, uma família, pelo menos 3 pessoas diferentes, que você não tem muito convívio aqui na igreja, para que fora desse ambiente de culto, você possa ter um momento de comunhão com eles. Lembraram? Amém? Quero perguntar, quem já fez isso? Estamos na 2ª semana. Alguém já fez isso? Levanta a mão bem alto. Quem já fez? Oi? Aqueles que é sempre não conta, tá? Tem que ser algo diferente. Quem já fez? Então eu queria chamar a Rebeca e o Paulinho aqui, para testemunhar. Vem, Rebeca, querida. Que isso? Sério? Vai deixar eu assim, esperando aqui? Paulinho! Vem, Paulinho! Vem, Paulinho! Vem, Paulinho! Aê! A Rebeca só acompanha então, não precisa falar, só acompanha ele. Aí chega aqui, tu fala daí. Então conta para nós como é que foi essa experiência, para você motivar os irmãos a fazerem, como é que foi. Vai. É uma bênção, né? São 2 casais que a gente já conhecia, só que só dentro da igreja, né? A gente não conhecia o particular deles, né? Aí a gente fez, eles que fizeram o convite pra gente e a gente acabou indo na casa deles, tudo. Teve que a gente ficou até umas quase 3 horas da manhã jogando. A gente fez um pastelzinho na airfryer. A gente fez um pastelzinho na airfryer, a gente ficou conversando, jogando conversa fora, dando risada. E a gente começou a jogar e foi passando a hora, assim. Quando a gente se deu conta, era 3 horas da manhã já. E foi uma benção. E o segundo casal foi o Fabiano e a Patrícia. E a Priscila. Falei errado, é Pri. Eu chamo ela de Pri. E o segundo casal foi o Júnior e a Maria, que chamaram a gente para ir lá na casa deles também. É um casal que a gente já acompanha há muito tempo e eles são uma referência para a gente, né? Como pessoas, como casal, a gente admira muito eles. E eles fizeram o convite também para ir lá na casa deles e a gente acabou indo. Foi, acho que no final de semana passado, acho que foi, né? Já. Aí a gente acabou indo lá, a gente pediu uma pizza, a gente conversou também bastante coisa, sobre coisas da igreja também, sobre objetivos nossos também. E foi uma bênção, é uma coisa muito boa e agregou muito para a gente. Espero estar fazendo cada vez mais isso. Glória a Deus. Para quem não queria falar, né? Que bênção. Agora eu quero saber o feedback, né? Como é que foi com a Priscila e com o Fabiano e com o Júnior e a Maria? Não foge, Júnior, evite correndo. Pode voltar, Júnior, sobe a rampa. Então, como é que foi? Fabiano, também não te faça não, nego. Vem cá. Vem cá, o Fabiano e a Pri. Vem contar como é que foi essa noite até as 3 da manhã. Se bem que eu acho difícil alguém na casa do Fabiano e da Pri não sair antes das 2 da manhã. Geralmente o negócio lá vai longe, né, Pri? Boa noite. Eu amo receber o pessoal lá em casa. Minha casa está sempre de portas abertas, tá? Gurizada. Eu dormi. Eles ficaram jogando e eu dormi. Mas adorei. Eu não como fritura, então eu fiz um pastel que eles nunca tinham visto hoje, mas gostaram, eu acho, né? Comeram? E quem quiser, gente, minha casa tá sempre de portas abertas. Eu durmo, mas vocês podem ir, tá? Sempre. Bora! E eu comprei mais um jogo.
Tá, só um pouquinho, fica. Já que tu dormisse, quem vai ter que falar mais é o Fabiano, né? Ele ficou acordado. Assim, é uma experiência muito legal, tá? A gente sempre convida os irmãos para ir lá, já foi pastor, já foi... um monte de gente aqui da igreja. Falta aí gente ainda, mas é muito legal, tá? A gente se diverte bastante, conversa bastante, assim, ó. É bem agradável. E a Priscila, como sempre, né? Ela dorme muito cedo. Aí ela se retirou e a gente ficou jogando até 2h30 da manhã. Jogos de tabuleiro, né? Que é bem legal. Obrigado, gente. Glória a Deus, que bênção. Agora o Júnior e a Maria, por favor. Isso. Não, vamos visitar. Claro. Seu Barriga. Ele ou eu? Não, microfone não. A Maria quer falar? Não. Então, foi muito massa. A gente sempre tem o costume de convidar bastante gente para ir lá em casa, né? Meio que é normal. É difícil. Mas é isso, pô. É muito bom fazer isso, estar em comunhão e é isso aí. Maria, fala alguma coisa mais concreta. Vai lá. Esse ano já foram 3 casais que a gente convidou, que acho que nunca tinham ido lá. O Alice e o Asaf, a Bea e o Bruno, e a Rebeca e o Paulinho. E foi muito bom, assim, porque a gente tem um convívio aqui, mas em casa a gente tem um pouco mais de intimidade. Então, a gente acaba sabendo um pouco mais do dia a dia de cada um e compartilhando, assim, experiências, e é muito bom. Eu aconselho muito. Na próxima só ela fala. Que bênção. Glória a Deus. Não é porque eu chamei para falar hoje que você não vai chamar mais ninguém, tá? O pastor vai me chamar não hoje. Não. Isso aconteceu aqui. Quem sabe não aconteça mais, tá? Mas, gente, faça isso. É muito importante. Nós temos que quebrar a barreira aqui dessas 2 horas semanais. Isso aqui é muito pouco para a vida da igreja. Nós precisamos se conhecer, nós precisamos ter comunhão, saber o que o outro está precisando, para poder ajudar em oração, ajudar também de uma forma literal no que está sendo preciso, né? Às vezes alguém está enfermo na casa, às vezes alguém está precisando de uma necessidade de alimento, enfim, tantas coisas, né? E só se conhecendo, a gente vai poder chegar e atender essa necessidade. Amém? Então, continue, irmãos. Continue, porque isso é muito importante para a igreja. Amém? Fiquei feliz que alguns irmãos já fizeram. E encorajo você, não deixa para depois. Faça isso. Se perceberam que 2 casais que vieram aqui já têm o hábito de fazer isso? Né? Que foi o Fabiano e a Priscila, e o Júnior e a Maria, eles já têm hábito de fazer isso. Então acaba tornando-se uma coisa normal e é super gostoso. É muito bom, né? A gente só tem que tomar um cuidado com esse tipo de coisa. Um cuidado. E agora entraria aquela música tensa, né? Brincadeira. Esses momentos de encontro assim, ó, geralmente a parábola do semeador, ela fala sobre isso. Satanás joga o joio no meio. Começa a entrar conversas que não têm a ver com a comunhão. Então só tome cuidado com isso, para que não venha a perder a bênção que é aquele momento. Certo? Só tome cuidado com isso. Fora isso, irmãos, sem contraindicação. Tenha comunhão, brinque, se alegre, conheça o irmão na intimidade da sua casa, né, no conforto do seu lar. Isso é uma grande bênção. Amém? Queria orar pela filha do irmão Adilson, a Nicole. Ela está internada, irmão? É isso? É? O que ela tem, mano? Aham. Certo. Amém, amém. Vamos orar então, irmão? Se puder ficar de pé um pouquinho. Se o Adilson puder vir aqui à frente para representar a sua filha, irmão. Vamos levantar as mãos, irmãos. Vamos interceder pela Nicole agora. Senhor Deus, nós queremos, como igreja, Pai, orar pela família do Adilson, Senhor Deus, pela Maritiele, pelo Adilson, pelos seus filhos, mas em especial pela Nicole, Senhor, que está hospitalizada agora, fazendo exames.
não sabemos qual é a origem dessa dor, Senhor, dessa enfermidade, mas nós, em nome de Jesus, levantamos as mãos como igreja, oramos e abençoamos a vida da Nicole, Senhor, que todo o mal no corpo dela seja desfeito, seja qual for a origem. Nós oramos como igreja, clamamos ao Senhor, que o Senhor venha visitá-la e venha trazer sobre ela saúde, Senhor. Pedimos saúde, desfaz a enfermidade, Senhor Deus. Eu te peço, como igreja, nós oramos, intercedemos por ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Dilson. Pode sentar, irmãos. Antes da palavra ainda, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos algumas bênçãos que têm acontecido. Para a glória de Deus, irmãos. Você lembra que ano passado eu falei que tinha uma notícia muito boa para contar, que eu ia esperar? Quando saísse concretizado, eu estaria testemunhando. Então, a bênção aconteceu. Eu quero testemunhar para a glória de Deus. Todos conhecem o projeto social que nós temos aqui na igreja, né, que é o Instituto Mira. O quanto a igreja ama esse projeto, abraça, ora, ajuda, contribui, bota a mão na massa e faz, né? Isso aí já é conhecido de todos. Desde março do ano passado, irmãos, vai fazer agora um ano, eu estou incessantemente correndo atrás de uma parceria do Instituto com o poder público. Seria a verba destinada para o cuidado com as crianças, né? E foi uma peleja muito grande, irmãos, muito grande. Tudo quanto é empecilho que você pode achar, imaginar, eu tive nesse ano. Eu sei que não precisa nem explicar isso, mas eu gosto de explicar para ficar bem claro, não é favor político, não é coisa que conseguir com o vereador, nada disso. É lei municipal, mas para que essa lei possa ser concretizada, a gente precisa cumprir uma série de requisitos. E foi desde março até sexta-feira agora, correndo atrás de muitas coisas. E sexta-feira agora eu recebi a ligação, que é para eu ir amanhã lá no CONDICA, que é o Conselho da Criança e Adolescente de Itajaí, assinar o contrato com a prefeitura. Para a glória de Deus, né? Eu vou falar o valor, né? Mas não se assuste, pois eu vou explicar. Nós vamos receber uma verba de R$219 mil. Pode aplaudir Jesus, irmãos. R$219.560, para ser mais exato, né? Essa verba, ela vai vir por mês, né? Dividido durante o ano, só que ela tem uma destinação objetiva e cheia de critérios. Então, para os irmãos entenderem, né? A nossa despesa como instituto, até o final de fevereiro, né? Que a verba vem só no final de fevereiro, até o presente dia, 4 anos de instituto, são 100% mantidas por ofertas e doações. Milagre do Senhor, né? E a gente consegue levantar todo mês R$15 mil para dar conta das despesas. É muito dinheiro, né, irmãos? Se pergunta como vem, eu não sei responder, porque eu não tenho nenhum mérito com isso. O Senhor que envia, usa pessoas para isso, né? E então a nossa despesa é de 15 mil. Com essa entrada da prefeitura, eles exigiram uma série de coisas que aumentou a nossa despesa. Então, ela vai passar para 27 mil despesa, certo? Só que, desses 27 mil, 20 mil mais ou menos, 19 mil, eles que vão estar pagando. Então, nós não ficamos sem dívida, sem gastos mensais, mas conseguimos ampliar o projeto, pagar melhor os professores. Amém, professores? Estão felizes? Né? Conseguimos aumentar o salário deles, readequar algumas coisas no instituto que precisavam, contratar mais pessoas, aumentar o atendimento. Nós vamos para 80 a 90 crianças ano que vem, tudo com esse aumento do recurso que teve. Perdão, esse ano, daqui a 2 semanas, para ser mais certo, né? Então, é por esse motivo que a gente está ampliando, porque já havia essa promessa de isso dar certo desde o ano passado. Nós estávamos trabalhando meio que pela fé, né?
correndo atrás. Então, basicamente, o que vai vir da prefeitura vai cobrir 80% da folha de pagamento. Basicamente é isso. Os outros 20% e as outras despesas do Instituto vão ficar por conta das doações. Então, quer dizer, a luta vai continuar, mas a gente vai poder agora crescer um pouco mais, né? E ficar um pouquinho mais tranquilo também, né? Porque todo mês é uma surpresa. Amém? Estão felizes por isso? Glória a Deus. Então, só não quero que você pense, agora estamos nadando em dinheiro, né? 220 mil. Se você dividir por 12, você vai perceber que não é tanto assim, mediante aquilo que nós precisamos fazer, mas é maravilhoso. Para quem não tinha nada, né? É uma alegria muito grande. E segue os nossos sonhos que Deus tem plantado. Falando em sonhos, semana agora eu conversei com a Gigi, né? Ela conversou comigo na realidade e ela falou, pai, eu quero escrever aqui quais são os próximos passos, né? Que ela é um pouquinho ansiosa, tipo eu assim, né? O que a gente vai agora fazer, né? Quando acabar as salas? Porque sempre pessoas perguntam, tá, e o que precisa agora? O que precisa agora? E a gente às vezes não sabe o que responder. E eu falei algumas coisas para ela. Eu falei, filha, a longo prazo, uma sala de informática, né? Porque a gente quer fazer informática para os adolescentes aqui. Que é essa sala aqui do corredor, que você viu que está meio bagunçadinho o corredor aqui. Essa vai ser a sala de informática. E ela virou sala de depósito das mesas que sobraram, porque informática seria segundo semestre, enfim, quando desse certo. Conversei com ela num dia, no outro dia de manhã, recebi uma ligação de uma outra associação. Pastor, assim, nós ganhamos notebooks aqui e vamos doar os nossos computadores. Vocês têm interesse? Cara, se isso não for Deus, eu não sei o que é Deus. Deus é maravilhoso, Ele é preciso. Ganhamos, acho que 4 ou 5 computadores para começar as aulas já. E no dia seguinte, uma mãe de um aluno aqui ligou, pastor, tem um amigo meu que é marceneiro, ele quer fazer um trabalho gratuito. Ele quer pegar os móveis lá que da Via Crédito que sobraram e fazer móveis para a sala de informática. Você consegue entender isso, gente? A sala vai estar pronta essa semana. Vai estar pronta. Confesso, irmãos, eu não tinha nem um pouquinho de ansiedade de fazer, porque eu sabia que ia dar muito trabalho, né? Mas está aí. Deus, Ele traz nas nossas mãos, irmãos. Eu entendo isso como maná, que a gente não fazia esforço nenhum, o povo não fazia esforço nenhum, e ele caía diariamente. Temos visto o maná de Deus em nossas vidas. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Quero glorificar ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, que a obra dEle cresça cada dia mais nesse instituto, que o nome do Senhor seja honrado aqui, que somente o Senhor apareça, em nome de Jesus. Amém? Você é feliz? Amém. Então aplauda Jesus. Glória a Deus. Agora eu queria fazer mais um desafio. O segundo desafio do ano. Tcharam! Faltou música, Diego. Brincadeira. Mas fica ligado sempre, tá? Às vezes eu peço de novo. Falei brincadeira 2 vezes. Irmãos, é uma coisa um pouquinho delicada, mas eu vou tentar tratar da forma mais suave possível. Nós temos alguns irmãos aqui que já têm essa prática e fazem isso com muita excelência. Eu quero desafiar você que ainda não faz, que não tem esse hábito, a fazer também. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu sei que esses irmãos não querem que eu fique citando o nome deles, mas eu vou citar porque eles são exemplo, para que você possa se espelhar neles, né? Nós temos aqui, por exemplo, você não sabe disso, mas isso acontece. O irmão José, esposo da irmã Marilene, ele mensalmente, 1 ou 2 vezes por mês, se voluntaria, ele vem aqui, encosta o caminhonete dele, carrega os recicláveis todos, separa, seleciona às vezes, leva lá na reciclagem, enfrenta essa fila da BR-101 aqui, que todo mundo sabe que é uma bênção, né? Às vezes ele perde uma manhã toda resolvendo isso, para que o Instituto tenha lá 200, 300 reais de venda de tampinha. Essa é uma oferta dele, doação do tempo dele, para fazer
um trabalho social, uma obra de caridade, uma oferta, enfim. Nós temos aqui a irmã Neiva e a irmã Cleide, de vez em quando estão aqui ajudando a Cida nas limpezas da sede, limpeza pesada, coisa, sabe, que exige mais esforço, estão aqui, irmãos. Quem sabe você não saiba disso, mas esses irmãos estão aqui, sempre ajudando. Nós temos o Xande, que tudo que é de ar-condicionado, está vendo aqui, tem a mão do Xande, tudo, exatamente tudo. Ele instalou todos os ar, ele limpa todos os ar, dá manutenção, ele oferta o tempo dele, ele é profissional. Você que não sabe, precisa instalar um ar-condicionado, fala com o Xande, né? Ele trabalha com isso, ele oferta a mão de obra dele aqui para dar conta, né, da demanda que a igreja, o Instituto tem. Ele também faz a parte elétrica junto com o Laudimar. Os dois trabalham com elétrica e eles fazem tudo que precisa. Deu problema na tomada? Xande, Laudimar, você pode vir aqui? Pum, eles vêm aqui, resolvem. Eles não precisam se preocupar com isso. Nós temos o Fabiano e a Priscila, que tudo que é de vidro e parte de alumínio, eles resolvem para a gente aqui. A gente só compra o material a preço de custo que eles conseguem para a gente na fábrica. Eles doam, ofertam a mão de obra deles, vêm aqui, instalam, montam, dão manutenção. Nós temos o Frank, que tudo que é de pintura artística que você vai ver lá em cima, gente, está assim, lindo demais. Essa pintura aqui, pintura lá de trás, sempre, tudo que temos de pintura é o Frank que faz, ele oferta o dia dele. Temos o Elvis, não precisa nem falar, né? Mas, enfim, tudo que é de pintura e conservação do patrimônio, o Elvis ele está fazendo ou buscando pessoas que façam para cuidar. Se eu esqueci de alguém, irmão, eu tentei puxar para a memória, me perdoem se eu esqueci. Mas o que eu quero dizer com isso? A nossa igreja aqui é uma igreja relativamente carente, não é uma igreja de um poder aquisitivo grande, que possa pagar por tudo que precisa ser feito. Então, esses irmãos que eu citei aqui, eles tiram da igreja uma despesa que você não tem ideia. Se tivesse que pagar tudo isso aqui, irmão, seria muito caro, muito caro. E assim a gente consegue manter um local gostoso, agradável, bonito, sempre bem conservado, que pode receber bem as pessoas, tendo esses irmãos que doam o seu tempo para fazer isso. Não é precioso isso? Cada um faz um pouquinho, e o todo fica lindo, e todo mundo fica feliz, né? Então, por que eu falei isso tudo, irmãos? Eu quero desafiar você, que não tem esse hábito de estar junto aqui, ajudar, que você doe, você disponibilize 4 horas do seu mês. 4 horas do seu mês. Você pode escolher o momento que vai ser, começo do mês, meio, fim do mês, para você fazer alguma coisa para ajudar aqui. 4 horas. Não quero que vocês comecem sempre a estar aqui. Tem uns irmãos que sempre estão aqui, né? Já tem esse hábito. Mas quem não tem, 4 horas. Sábado pela manhã, sábado à tarde ou domingo pela manhã. Isso não é uma obrigação, irmãos. Eu estou desafiando. Quem quiser fazer, né? Você viu o exemplo dos irmãos que são bênção para a igreja, né? Quem sabe a sua ajuda também vai ajudar de alguma forma. Ah, o que, pastor? O que precisar. De repente, pintar uma parede, movimentar alguma coisa que tem que trocar de lugar, fazer alguma limpeza, não sei. Então, eu quero desafiar os irmãos. Eu quero montar um cronograma e vai ser assim. Primeiro sábado do mês, de manhã fulano, e fulano, à tarde fulano, domingo fulano. Pronto, você vai vir só no mês que vem depois. Você deu a sua parte, a sua contribuição, você escreveu um pedacinho da nossa história com a sua ajuda. Quero desafiar os irmãos a isso. Depois, no grupo da igreja, eu vou estar articulando um pouquinho essa ideia e formando essa escala. Então, você está convidado a fazer isso aí. Eu só peço que, quando você colocar o seu nome naquele dia, que você honre com aquele dia, porque vai ter algo preparado para você fazer. Tá certo? Então, fica esse desafio aí, que faz parte também daquilo que falamos no começo do ano. A importância de nós olharmos e fazermos aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Quando você está fazendo uma coisa lá, você, poxa, bem que poderia ter alguém aqui me ajudando, né? Você pensa, né? Poxa, conseguiria fazer mais rápido. Então, pensa nisso. Poxa, vou estar lá, porque se eu estiver lá, eu vou estar ajudando o irmão a fazer, vai ser mais tranquilo para ele, vai ser mais leve, vão terminar mais rápido e vou poder ajudar também. Ok, irmãos? Amém? Pensa num dia aí,
Depois a gente conversa melhor no grupo. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1. Amém? Vamos ler? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de servidão. Vamos orar por essa palavra, para que Deus fale conosco. Deus, nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor, nessa noite, diante da Tua palavra, Deus, que estaremos ouvindo, Senhor, que ministrará a nós, Senhor, pedindo que o Senhor venha falar com nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha falar poderosamente. Queremos a boca do Senhor falando aqui nesse lugar, ministrando aquilo que precisamos ser confrontados, consertados, modificados, Senhor Deus, restaurados. Fala com tua igreja, Pai, fala comigo, fala com cada irmão que está aqui, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler do capítulo 4, versículo 21. O capítulo 5, versículo 1 é meio que um fechamento do que nós vamos ler agora. Gálatas 4, 21. Digam-me vocês, os que creem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozija-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite com alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que teve maridos. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de servidão. Amém? Os irmãos estão acompanhando a leitura bíblica, que estão lendo a Bíblia, já passaram pela história de Abraão, né? Tem irmão que já está no final do número já, né? Mas isso é uma outra história. Já acompanharam a história de Abraão, onde Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão e disse que de Abraão teria uma grande e numerosa descendência de filhos. Quem já leu essa história? Levante a mão. Abraão, irmãos, ele é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o pai da nação de Israel. É claro que o homem veio de Adão e Eva, mas a promessa de Israel veio de Abraão. Deus tirou Abraão da casa dos seus pais, para que Abraão fosse para uma terra que Deus mostraria
essa terra é o próprio território de Israel, que depois foi conquistado por Josué, mas Deus mostrou para Abraão e disse que aquela descendência dele seria numerosa, que ele teria muitos filhos. E a palavra Abrão, que quando Deus chamou Abraão, ele chamava-se Abrão, não Abraão. A palavra Abrão significa pai. E olha só, que ironia. O Abrão, que significava pai, que tinha uma promessa que teria muitos filhos, não podia ter filhos, porque a sua esposa, Sara, era estéril. Ela não poderia dar filhos para Abrão. E você imagina só o que Abrão passava, né? As piadas que, quem sabe, as chacotas, os deboches que faziam dele. Ih, olha lá o pai não sei de quem, né? Porque não pode ter filho. Então, o cara que chamava-se pai não podia ser pai. E ainda tinha uma promessa nas suas costas, como um fardo que ele carregava, que ele seria pai de uma grande nação. Você consegue entender o que passava-se pela mente de Abraão? Como se não bastasse, irmãos, como se não bastasse, Deus aparece novamente para Abrão e muda o nome de Abrão. Muda para Abraão, com 2 A, que significa, sabe o quê? Um pai elevado, um grande pai, um pai super pai, de muitos filhos. O negócio piorou mais ainda, gente. O cara era pai, agora ele é um super pai que não pode ter filho. Ele não sabia se ficava feliz ou se ficava triste. Eu creio que ele ficou feliz, porque ele é o pai da fé, né? Então ele creu que aquilo ia acontecer. Alô? Microfone bom é outra coisa, né? Eu creio que ele creu e ele ficou muito feliz. Porém, ele ainda não podia ter filho. Aí entrou a incredulidade na história. Sara, sua esposa, vendo a situação que ele estava, deu a ideia brilhante para Abraão, né? Pega a minha escrava, Agar, e tem um filho com ela. Como ela é minha serva, vai ser o teu filho também, e assim tu vai cumprir a promessa do Senhor. Abraão seguiu o conselho de Sara e teve um filho. Esse filho chamou-se Ismael. Só que, irmãos, essa não era a promessa de Deus. O que aprendemos com isso, irmãos? Não podemos querer dar um jeitinho para resolver as coisas que pertencem a Deus resolver. Não podemos dar uma ajudinha para Deus. Quando Deus tem um propósito definido, um plano definido, quando Deus tem que agir em nossa vida, nós precisamos apenas, irmãos, crer que Ele pode fazer. Crer. Deus queria provar a fé de Abraão. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. Nasceu Ismael. E lá no final, quando nada tinha condições de colaborar, ela já era estéril, agora ela era uma idosa, que já não tinha mais costumes de mulher, mesmo que ela fosse fértil, não podia mais ter filhos, porque já estava, passado o prazo dela de ser mãe. Lá nos seus 99 anos de idade,
Deus visita Abraão e fala: Sara terá um filho. E Sara começou a rir. E aí nasceu Isaque, que significa ele riu, riso. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho do milagre, daquilo que homem não podia fazer. Isaque é o filho espiritual, que veio de uma promessa e um cumprimento de Deus. Ismael foi uma permissão que Deus deu, mas foi um filho terreno, não fazia parte da promessa. E começou aquela rixa de Agar com Sara. Agar dizendo que Ismael era o primogênito, nasceu primeiro, aquela briga toda. O que Abraão teve que fazer, que o Senhor mandou? Mandar a escrava embora. Até parece uma coisa insensível, né, quando tu lê o texto bíblico, né? Poxa, mandou ela embora, né? Mas haveria uma necessidade para que a promessa se cumprisse, irmãos. Porque com certeza a presença de Ismael e de Agar iriam realmente perturbar o andamento daquilo que Deus tinha projetado para a vida de Israel. Tanto é que Ismael é a descendência dos árabes, povos muçulmanos, enfim, que até hoje brigam com Israel. Então, lá atrás já começou esse problema, bem lá atrás. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz esse ensinamento aqui em Gálatas a respeito do filho da promessa contra o filho terreno, da importância que nós temos que dar para as promessas de Deus e para abandonar a nossa vida passada. Nós precisamos, irmãos, mandar embora o filho da carne. Nós precisamos mandar embora a nossa velha natureza. Nós precisamos mandar embora aquele que foi concebido em nós, que não tinha os temores e os princípios de Deus. Nós precisamos mandar embora, para que apenas a promessa de Deus se estabeleça em nossa vida, somente a promessa. Porque enquanto o filho da escrava estiver dentro de nós, enquanto a herança do pecado continuar dominando a nossa vida, enquanto estivermos debaixo do jugo do pecado, da escravidão, nós estaremos sempre amarrados a esse mundo e às práticas que a nossa vida nos leva a ficar longe de Deus. Sempre. Nós precisamos romper. Se Abraão tivesse mantido Ismael e Agar junto com o seu povo, a promessa de Deus não teria se estabelecido na vida de Abraão. Vamos ler de novo aqui? Gálatas. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós queremos levar a vida cristã de uma forma paralela. Eu estou com Jesus, mas eu não abandono o mundo. Eu consigo ser um crente diferente, um crente moderno, que eu tenho ainda minhas aptidões com o pessoal do mundo, mas também tenho os meus chegados na igreja, meus amigos, meus irmãos, então eu vou levando as duas coisas juntas. Irmão, não tem como. Você pode até fazer isso, mas a Bíblia fala que apenas o filho da promessa é que vai ser herdeiro. A herança de Deus vai vir sobre nós se estivermos debaixo da promessa, somente.
Enquanto carregarmos as duas alianças, o apóstolo Paulo fala que são duas alianças, uma da terra, uma do céu. Enquanto carregarmos as duas alianças em nossa vida, não teremos aliança com Deus. Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, ou amar a um e odiar ao outro. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Ninguém. Nós até podemos nos enganar a nós mesmos, achando que podemos ter uma vida dupla, fazendo aqui, fazendo ali, vou levando aqui, vou no culto, me emociono, choro, canto, recebo oração, peço oração, conheço os irmãos, mas aí na minha vida eu vou levando do meu jeito, com os meus jeitinhos, resolvendo da minha forma, com a mentira, com a falsidade, com o ódio, com o rancor, com a falta de perdão, mas eu vou levando a vida, né? Porque eu estou com duas alianças. Não é possível, irmãos. Nós precisamos deixar a aliança deste mundo. Quando entregamos nossa vida para Cristo, nós rompemos com esse mundo. 2 Coríntios fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo, irmãos, necessariamente é abandonar o passado, abandonar a vida passada, abandonar a aliança da escrava. Estar com Cristo é isso, irmãos, isso é o primeiro passo. Primeiro passo. Tem gente que pensa que o primeiro passo é frequentar a igreja. Quem sabe seja uma introdução, né? Ou o primeiro passo seja ser batizado. Ou o primeiro passo seja conhecer os irmãos da igreja. Não, o primeiro passo é você abandonar a sua vida. É você decidir estar servindo a Cristo. As demais coisas vão acontecendo. Qual é a prova? Até que eu falava isso com o Xande essa semana. Qual é a prova que o primeiro passo é receber a Cristo? O ladrão da cruz é bem claro, irmãos. Ou você vê Jesus falando para ele: só um pouquinho, tá? Eu vou morrer, vou ressuscitar daqui a 3 dias, aí eu venho te batizar, tá bom? Mas não morre por enquanto. Não. Jesus falou para ele: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não deu tempo dele se batizar, mas ele creu. Ele fez o mais importante. Ele creu em Jesus de todo o coração. E eu creio que se ele saísse daquela cruz, ele serviria a Deus. Ele seguiria Jesus, mas ele morreu. E ele se encontrou com o Senhor naquele mesmo dia. Jesus falou que isso aconteceria. Então, irmãos, não adianta a gente nos enganar e ver uma vida sempre dando um jeito nas coisas, fazendo o que sempre fez, com os mesmos hábitos e vícios a vida toda, enganando a nós mesmos, achando que Deus entende. Mas Deus é meu parça. Ele sabe que eu não consigo. Não, ele sabe que não consegue, ele quer te ajudar a você ser forte. Ele quer te fortalecer. Ele não quer dizer para ti: não, pode continuar assim que eu sou teu amigo íntimo, então não te conheço. Não, ele sabe nossas fraquezas, ele sabe que às vezes a gente tropeça, a gente cai, a gente erra, Deus sabe disso. Ele sempre está com a mão estendida para nos levantar, ele sempre está pronto para nos ajudar. Quando a gente erra, ele nos perdoa, ele cuida de nós, sim, verdade, mas precisamos ter coragem de segui-lo e largar o resto. Precisamos disso. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: vem e segue. Isso implica deixar muita coisa para trás. Servir a Cristo implica deixar muita coisa que eu gosto, que muitas vezes, aos olhos humanos, nem é errado, mas que eu sei que me faz mal. Eu preciso romper, às vezes, com amizades que não contribuem para a minha fé.
Eu, quando conheci Cristo, eu deixei muitos amigos. Depois voltei até eles, quando estava mais forte, falei do amor de Deus para eles. Mas se eu não deixasse naquele momento, eu não ia conseguir, porque eles me influenciavam demais. Muitas vezes as pessoas nos influenciam, a ponto de a gente não se posicionar, não decidir. Precisamos mandar embora, irmãos, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Seguir a Cristo é uma decisão radical. É para corajoso. É para aquele que realmente quer. É para aquele que realmente entendeu que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para que aquele que crê nele também ressuscite. Tem que entender quem é Jesus. Muitos romantizam Jesus, que ele é bom, que ele é amoroso, que ele ama o mundo, que ele... Tudo isso Jesus é, mas ele é Salvador, irmãos. Ele é Salvador, e nós somos pecadores. Ele perdoou os nossos pecados. Ele salvou a nossa alma da condenação. O amor dele está contido nisso. Aí usa-se hoje o amor de Deus para falar coisas que não tem nada a ver. Ah, Deus é amor, então eu posso amar da forma que eu achar melhor. Quem eu quiser amar. Eu posso amar, enfim, pessoa do mesmo gênero. Eu posso, enfim, fazer o que eu quiser, porque Deus me ama. Irmãos, não é isso o amor de Deus. O amor de Deus não é uma permissão para fazer aquilo que eu quero fazer. Não. O amor de Deus é uma demonstração de alguém que dá a sua vida pelo mundo. Isso é o amor de Deus. É o amor da entrega de alguém que não tinha pecado e entrega toda a sua vida por aqueles que são pecadores. Isso é amor. É o justo morrendo pelos injustos. Isso é o amor de Deus. João 3,16, versículo tão conhecido, entenda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus está ligado com a vida eterna. O amor de Deus está ligado com o seu filho ser dado por nós. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é permissão para eu seguir a minha vida e fazer aquilo que eu achar, dar na telha. Ah, eu sou filho de Deus, eu faço o que eu quiser, Deus me ama, Deus sabe, eu faço a minha oração lá, e Deus conhece. Quantos fazem e falam isso? Quantos que antes de assaltar um banco fazem uma oração para Deus ajudar? Você está rindo, mas é verdade, gente. Nas favelas do Rio de Janeiro, os traficantes colocam o seu fuzil na porta. O Fábio sabe que o Fábio é de lá. Bota o seu fuzil na porta e entra para o culto. E pede para o pastor orar por ele. Porque ele crê que Deus está protegendo ele. Que Deus tem uma obra e Deus muitas vezes livra a pessoa da morte, porque Deus quer se revelar. Isso eu creio. Mas Deus não aprova isso, irmãos. Como Deus não aprova muitas coisas que nós fazemos. E às vezes, porque tudo dá certo, achamos que Deus está no negócio. Nem sempre, quando tudo dá certo, é porque Deus está aprovando, tá? Isso não é parâmetro. O próprio Abraão é prova. Deu tudo certo. Ele teve Ismael. Deus podia ter pegado e, interrompido a gravidez de Agar. Deus permitiu. Mesmo assim, continuou sendo pai da fé. Deus podia ter feito, não, tu não é mais pai da fé. Se não tivesse fé, tivesse o Ismael antes aí, que é pai da fé, que é nada. Não, Deus permitiu, porque havia um propósito maior a ser cumprido. Assim como Deus permitiu quando ele disse lá para o rei que Sara era sua irmã, que na verdade era meia-irmã mesmo, né? Com medo de morrer, deu aquela mentira lá, né? Aquela meia-verdade. Deus teve misericórdia. Mas não significa que aquilo é certo. Não significa que ele fez o correto. Então não pensa que tudo está indo bem na tua vida, tudo está dando certo, é porque Deus está aprovando. E também
Não pensa que tudo está dando errado na sua vida, que é Deus que está te amaldiçoando ou está te reprovando. Nem sempre. Às vezes são provações. Às vezes Deus está tratando. Às vezes são provações que nós passamos para fortalecer a nossa fé. Então precisamos entender, irmãos, que o amor de Deus, ele vai além do nosso entendimento. Ele vai além das nossas expectativas, do nosso julgamento. Ah, Deus me ama porque Ele proveu algo para mim. Também. Mas Ele te ama primeiro porque Ele morreu por ti. Porque salvou a tua alma. Se não entendermos essa visão bíblica do amor de Deus, irmãos, nós facilmente seremos enganados quando a aflição bater em nossa porta. Quando a enfermidade forte bater em nossa porta, quando a dificuldade financeira forte bater em nossa porta, aí vamos achar que Deus não nos ama. Porque até agora deu tudo certo. Deus me ama. Deu tudo errado agora, Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Claro, a gente entendeu errado o amor de Deus. Se eu luto com uma enfermidade a minha vida inteira, me mantenho firme na fé, na palavra de Deus, aquela enfermidade, ela é fruto do meu pecado? Será? Será que Deus não me cura porque Ele é malvado? Irmãos, a nossa vida, aqui o que nós temos de benefício que Deus nos permite, são acréscimos, irmãos. São acréscimos. Você tem saúde, glorifica a Deus, é um acréscimo. Você poderia não ter. E teria que ser feliz da mesma forma. E teria que glorificar a Deus da mesma forma. Você consegue andar, você tem saúde, você pode trabalhar, glorifica a Deus. Tem irmão cheio de fé que não tem as duas pernas, que não tem saúde, que está lutando contra um câncer, contra uma doença terminal, mas continua glorificando a Deus. Então, irmãos, o nosso conceito de amor de Deus tem que ser baseado naquilo que a Bíblia diz. E só entenderemos a promessa de Deus para nossas vidas quando nós abandonarmos a nossa vida servindo esse mundo. Precisamos abandonar a escravidão do pecado, irmãos. Escravidão na Bíblia é pecado. Escravidão na Bíblia é vida fora de Deus. É vida sendo guiado por Satanás, pelos princípios do mal. Isso é escravidão. Quando não estamos com Deus, a nossa mente ela é guiada para aquilo que o inimigo manda. E cada ideia que ele dá é para destruir a nossa vida, a nossa família, as nossas decisões. Precisamos entender, irmãos, que para nós realmente estarmos ligados com Jesus, ligados na videira que é Jesus, nós precisamos abandonar a nossa vida passada. Quem sabe você é jovem aqui, está pensando, mas eu sou novo ainda. Se converter é coisa para pessoa mais velha. Eu tenho minha vida inteira para curtir ainda. Eu vou deixar minhas baladas, vou deixar de beber com os meus amigos, de fumar, de ir para festa. Não, quando eu for mais velho, estiver cansado, aí eu vou pensar nisso. Quantos pensam nisso, irmãos? Quantos pensam nisso? E deixam para amanhã o que Jesus pede para ser feito hoje. E quantos que são adultos já pensam, não, fiz muita coisa errada na minha vida. Agora Jesus nem pensa mais em mim, porque, poxa, tanta coisa errada que eu fiz, eu não mereço o perdão de Deus. Irmão, Jesus nos diz hoje que o dia é hoje. O tempo é agora. Deus ele quer ter um contato de intimidade contigo hoje. Hoje. Não deixa para decidir amanhã. Não pensa, semana que vem você está Jesus. Já decidi, já botei na minha agenda. Essa semana eu vou fazer tudo que tem que fazer de errado, aproveitar bastante, igual como se fosse um regime, né? Vou comer tudo que tem para comer essa semana, que aí segunda-feira eu começo o regime. Tudo que eu vou pecar essa semana, porque eu vou aceitar a Jesus domingo, né? Não é assim, irmãos.
Quando existe uma consciência que somos pecadores e precisamos do Salvador, precisamos restaurar a aliança com Deus, rompida pelo pecado, não podemos esperar. E eu quero convidar, se alguém aqui essa noite deseja essa noite entregar sua vida a Cristo, peço que os irmãos fiquem de pé, peço que o louvor venha ministrar uma canção. Eu quero convidar, enquanto nós cantamos essa canção, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você deseja hoje mandar embora a escrava, mandar embora